Nossa, o primeiro mês foi bem difícil, porque eu não queria dormir. E eu não preciso dormir, assim, eu não preciso dormir. Eu não preciso dormir, eu não consigo dormir se eu não tiver medicamento. E aí eu me recusei a tomar medicamento, porque não, eu não vou dormir, porque se eu dormir, eu não vou conseguir acordar para cuidar do bebê. E aí eu me recusei a tomar os medicamentos. E aí eu fui ficando um dia, 2 dias. Aí, assim, às vezes eu cochilava durante o dia, mas aí chegou um ponto que eu já não cochilava mais durante o dia. E aí eu comecei a delirar. E aí eu comecei tanto delírio. Um dia eu já vou fazer um vídeo só de delírios que eu tinha. Eu sei que nesses delírios eu achei que eu tinha morcego me mordendo. Eu passei por cada coisa. E agora eu voltei ao normal, assim. Mas é por isso também que eu sumi, porque muita loucura. E olha, e uma coisa. Mas eu vi na internet que é muito comum as mães ter delírios, né? Principalmente por causa do sono, porque não conseguem dormir. Mas eu fiquei. E aí, durante esse tempo, por isso que eu parei um pouco de gravar vídeo, de editar, e aí eu excluí alguns. E aí, porque eu estava focada em ficar, deixar o bebê bem, ficar bem e não deixar meu marido internado na clínica psiquiatra. Coitadinho, ele sofreu também nos primeiros meses, né? Então, o primeiro mês foi muito difícil. Ele, logo na primeira semana, ele chorava muito de cólica, mas hoje é muito fácil, porque eu não me lembro muito da época do meu filho, mas eu lembro que ele chorava o tempo inteiro. E o meu sobrinho também. E hoje tem medicamentos de cólica que são muito bons, então, que realmente tira a cólica do bebê. E aí tem o ruído branco, que é maravilhoso, porque o bebê antes acordava com tudo, e aí eu descobri esse ruído branco o dia inteiro, tá até ligado aqui em frente à casa, eles estão cortando a árvore e ainda tá com ruído e o bebê não acorda. Tem tanta coisa, tanta informação, sabe? Tanta, por exemplo, formas de segurar, formas de acalmar. É muito mais fácil hoje em dia ser mãe do que na época do meu primeiro filho, porque na época do meu primeiro filho eu não sabia nada. Além de ser muito nova, eu sabia o que os outros falavam, mas eles também não sabiam nada, porque hoje em dia tem muito estudo, tem muita coisa que ajuda muito, muito medicamento, muito, que são muito bons. Então, claro, que são caros, mas que são muito bons, que ajuda mesmo a criança com a cólica. Então, é muito mais fácil ser mãe hoje em dia, muito mais mesmo. E também a idade, né? O fato de eu ser uma mãe mais velha e eu ter um marido também que não é assim doido, que consegue parar e pensar, não, isso precisa ir no médico, isso precisa disso, isso, sabe? O fato de eu conseguir me sentir segura com ele ajuda muito, porque quando você tem um marido que você sabe que gosta tanto quanto você, cuida igual a você e te faz ficar confiante, assim, que você vê que ele tem a responsabilidade, o amor que você tem, é muito mais fácil, porque por exemplo, às vezes eu fico na dúvida, será que isso é coisa de levar no médico? E aí ele tem aquela preocupação de ir pesquisar, e aí perguntar, e aí a gente pergunta para outras pessoas, e aí a gente às vezes manda mensagem para as enfermeiras, devo levar, não devo? Ajuda muito a gente lidar. Coisas assim que na época do meu primeiro filho não tinha. Então, tudo eu levava no médico, tudo eu achava que era muito grave, aí eu era nova, e aí era muito mais difícil. Hoje em dia eu tenho mais maturidade de saber que cada fase é uma fase, que não precisa ficar louca com tudo. E às vezes chora, porque o bebê chora mesmo, então ele vai chorar. Então é muito menos estressante hoje em dia. Eu acho que o que está causando mais estresse na gente ainda costuma ser os meus problemas assim, de saúde do que o do bebê mesmo. Graças a Deus, ele é muito saudável. E é engraçado que quando eu vou no posto de saúde, todo mundo no posto de saúde, né, que trabalha no posto, até desde do médico até a faxineira, sabem que eu ter engravidado era impossível. E aí eu engravidei. E ter o bebê saudável e ter o bebê era impossível também. Resistir ao parto era tudo muito, muito improvável. Então, quando eu chego lá, todo mundo vem em cima do bebê e olha, porque é como se todo mundo visse um milagre, sabe? Porque ele é tão perfeitinho, ele sorri pra todo mundo. E aí as pessoas olham e dá pra você
dá pra perceber, sabe, que as pessoas estão vendo assim, tipo, um milagre mesmo, porque ele é muito saudável, graças a Deus. E, e o quê? E além disso, vocês vão ver agora com mais com o cabelo mais penteado, porque o bebê gosta de rua. Então, e por alguma razão, eu acho que eles estão muito mais seguros na rua do que em casa com ele. Mas ele gosta de rua, então eu tenho que sempre estar indo, assim, obviamente não muito longe, mas eu tô sempre andando com ele pela rua, pelo bairro, e aí eu vou arrumar o cabelo, né? Porque eu ficava do jeito que eu igual eu fazer os primeiros vídeos, que vocês viram, e agora meu cabelo fica arrumado. Eu tenho que pentear o cabelo. E agora eu só fico de pijama até 1h30. Quando dá 1h30, eu tomo banho e troco. Porque até eu tenho uma rotina para conseguir cuidar do bebê e conseguir me cuidar, eu também tenho uma rotina. E aí eu não sou mais assim, a minha prioridade sempre é ele. Então a minha atenção maior sempre vai ser e é ele. Obviamente ele e o Alan, mas o Alan ele é independente, né? Ele é praticamente um adulto. Então eu não tenho nenhuma preocupação com ele, muito pelo contrário, assim, ele é um quando eu olho para ele eu vejo que eu fiz um bom trabalho. Mas então a minha prioridade no momento é ele, o bebezinho. E aí, o quê? E aí eu não fico focada muito em casa. Obviamente a casa tem que ser limpa, porque tem criança, né? Mas a casa, assim, não sou muito paranoica com casa, eu cuido da casa da maneira que dá. Mês que vem eu já volto a trabalhar, se eu conseguir voltar. Se não conseguir, graças a Deus a gente consegue me manter sem trabalhar. Então a prioridade é o bebê mesmo, porque eu tenho problemas de memória. Se eu for fazer tudo ao mesmo tempo, eu não vou fazer nada bem feito. Então eu preciso priorizar o que é importante, que é o bebê. E aí, eu tava falando do Alan, né? Não lembro o que é. E aí, Então, o meu corpo, eu ainda não voltou ao normal. Eu ainda preciso engordar 5 quilos para ter meu corpo de antes, né? Mas aos poucos ele tá voltando a ser como era. Eu já consegui recuperar um pouquinho do que eu tinha perdido na gravidez. Ai, bicho da vida. Aliás, tem gente vendendo, nada a ver com o que eu vou falar, mas tem gente vendendo aqui na minha cidade aquela dose de Monjaro por R$ 75 por semana. Aí eu fiquei pensando, será que isso é confiável? Aí o que eu vou fazer? Eu não posso tomar, obviamente, eu tô amamentando, então eu tô esperando a cidade inteira tomar e ver o que vai causar neles. Se der certo, eu bebo também. Mas eu sei que essa dele é R$ 5. Eu achei tem alguma coisa estranha nesse dose, mas vamos ver, né? E é isso, tá tudo muito bem, assim. Tá muito melhor do que eu poderia imaginar. Foi muito mais difícil e é muito mais difícil do que eu imaginei na gravidez, que na gravidez eu não imaginei eu não conseguia imaginar que o bebê dava tanto trabalho e dá muito mesmo. Às vezes eu fico olhando para ele e pensando, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu já fiz de tudo para ele parar de chorar e ele não para. E aí, assim, eu tô feliz, assim. Eu tô muito mais feliz do que era antes, obviamente. Muito mais cansada também, mas eu estou bem. Assim, psicologicamente eu estou muito melhor do que eu era antes. Agora eu vou colocar vídeos de acordo com o que eu puder. Eu acho que uma vez em semana, talvez, mas não dá pra ficar colocando sempre. E eu vou colocar, obviamente, o bebezinho aqui, porque ele não sabe dizer que ele não quer aparecer. Mas, como eu sou uma mãe muito... eu não vou usar a imagem do meu filho para ganhar dinheiro. Se eu ganhar, é uma consequência, mas eu jamais faria isso. Então é isso.